Irmãos, abaixo aqui, está baixo. Meu retorno está baixo. Se for possível, chegar um pouquinho mais para frente só, irmãos. Vocês sentam tudo lá no fundo. Assim, ó. Só mais um banquinho para frente. Irmãs, vocês conseguem chegar um pouquinho mais para frente? A gente já tem pouca gente. Mas melhor para a gente ir. Quem vai pregar aqui e tal. Tá bom? Vamos lá. Vamos iniciar então nosso culto. Nós louvamos ao Senhor por sua graça, por seu amor, pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Bendizemos o nome do Senhor e confiamos no Senhor, nosso Deus, Deus que nunca nos abandona, nunca nos deixa, né? Deus presente na nossa vida. Eu quero bendizer o nome do Senhor por isso. Ele é um Deus conosco, né? Deus conosco. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor neste momento, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Feche os seus olhos, coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Bendito Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos por teu amor, por tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque em ti nós confiamos, porque o Senhor nos chamou, Senhor Deus, para estarmos contigo. O Senhor nos chamou para sermos teus filhos, Senhor Deus nos adotou em Cristo Jesus, perdoando os nossos pecados, nos purificando de toda injustiça. Nós queremos te glorificar, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus maravilhoso. Tu és um Deus, ó Pai, que nos acolhe, Senhor Deus, em teus braços, ó Pai, que faz, Senhor Deus, com que nós possamos, ó Deus, vivermos bem, possamos viver, Senhor Deus, com esperança, possamos viver em paz. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor que o Senhor dispensa sobre nós a cada dia. Bendito seja o Senhor, desde o amanhecer até o outro dia. Senhor Deus, o Senhor sempre está conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Nós glorificamos o teu nome, Senhor Deus. Tu és santo, tu és poderoso, tu és maravilhoso. E, ó Deus, nesta hora, Senhor Deus, nós colocamos nas tuas mãos este culto que vamos apresentar ao Senhor. Culto de louvor, de adoração, culto, Senhor Deus, onde queremos expressar a Ti a nossa gratidão por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. E entregamos nas Tuas mãos, e que o Teu Santo Espírito esteja, Senhor, ministrando as nossas vidas, aos nossos corações, nesta noite, falando, ó Deus, de uma maneira poderosa, de uma maneira realmente transformadora a cada coração. A Tua palavra é poderosa, Senhor. Nós confiamos em Ti, em nome de Jesus, e esperamos no Senhor também nesta noite, Senhor. Aqui presente, aos irmãos que estão em casa, o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Diz aqui, a palavra do Senhor: eleva os olhos para os montes, Salmo 121. Salmo 121, se você quiser abrir, diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Aleluia. O Senhor é quem te guarda, né? O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Que salmo maravilhoso, né? Quando os homens olham e não vem saída, mas quando Deus vem em nosso socorro, né? E a palavra diz assim que às vezes nós estamos esperando socorro de algum outro lugar, né? E o salmista diz: o meu socorro não vem dos montes,
não vem, né, dos exércitos, não vem do homem, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! E esse Deus não falha. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos adorar ao Senhor. Você pode cantar e louvar a Deus com alegria no seu coração. Vamos fazer isso nesse momento. Bendiga o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Graça e paz? Amém. Você consegue dar um glória a Deus aí? Isso. Eu louvo a Deus e glorifico a Deus porque nós temos a liberdade de podermos estar na casa do Senhor, né? E é bom estarmos aqui. É bom termos essa união, né? Como irmãos. Louvo a Deus pelo nosso país dar a liberdade de vir na casa de Deus, louvar e engrandecer o nome dele. Essa primeira música que vamos cantar diz assim: bom estarmos aqui louvando a Deus. O que é bom para você? É gostoso, né? Uma coisa boa. Então, se você acha bom aquilo, você, de uma certa maneira, você se contenta com isso, né? Então, quero que você se contente, porque você vai cantar isso. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Numa quarta-feira difícil, e eu vou dar uma experiência minha, bem rapidinho. A minha quarta-feira no serviço hoje foi aquele dia, sabe o dia D que a gente chama? E eu entendo que isso já é uma tentativa de tirar você da bênção. Uma quarta-feira que você tem um destino à noite, que é na casa de Deus. Você que está em casa e não pôde estar aqui. Eu quero dizer que o diabo, ele procura impedir você. Isso é claro, né? Então isso é um testemunho que hoje foi complicado para a minha vida, lá no meu serviço, mas eu louvo a Deus porque eu estou aqui, né? Deus concedeu a oportunidade de estar aqui na casa de Deus. Vamos louvar, gente? Glória a Deus. Mais um glória a Deus aí, vai. Isso, vamos. Em nome de Jesus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para
nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Está em ti. Deus está em ti, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele está aqui. Ele nos ouve. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a Constância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar Onde os sonhos não se abortam. há um lugar Onde seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é do Senhor.
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Esse lugar é no Senhor. Declaro isso. Esse lugar é no Senhor. Não tem outro lugar para você. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Só no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Glória a Deus. E o último canto diz assim no refrão dele: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Eu posso dizer que Cristo move as montanhas e tem poder para curar, para libertar, não é isso? E às vezes a gente fala isso, uma coisa tão natural falar, mas você tem que crer, né, para as coisas acontecerem. Então quero deixar isso, que Deus move as montanhas e tem poder para curar, salvar, libertar. Ele te faz renascer. E eu louvo esse Deus. Amém. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passou o mundo, vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Passa o mundo, vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, passa o mundo, vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Cante isso, igreja. Para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Esse é o nosso Amém, Deus. Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Jesus venceu a morte. Amém? Se ele venceu a morte, ele vence qualquer outra coisa. O maior de todos os inimigos e o último inimigo é a morte, né? Jesus já venceu, né? Já nos deu a vitória, amém? Somos salvos eternamente, né? Para a eternidade. Então a morte já não tem, né? Não nos assusta mais, né? Não deve nos assustar, né? Porque estamos firmes em Cristo. E vamos agora, irmãos, na fé, né, em Cristo Jesus, orar pelos enfermos, orar pelos nossos queridos. Deus, Ele tem poder para salvar, né? Creia nisso, né? Deus pode salvar teu filho, tua filha, né? A tua esposa, teu esposo, quem quer que seja. O Senhor tem poder para salvar, mas nós precisamos de interceder, de orar, de clamar ao Senhor, né? Então vamos colocar diante de Deus essas pessoas, seus queridos, os enfermos, né? Coloque na presença do Senhor essa situação, né? E Deus certamente está ouvindo o nosso clamor. Ore com fé, né? Esperando Deus agir, amém? Vamos nos colocar de joelhos, se você puder, né? Ajoelhe-se onde você está, em sinal de reverência, de dependência do Senhor, de reconhecimento da soberania de Deus, e que nós nada somos sem Ele. Bendito Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença nesta noite. Sabemos que Tu és Deus, que Tu és soberano, que Tu estás acima de todas as coisas, Senhor, de todo nome,
Tu és poderoso, ó Pai, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, pedimos, imaginamos ou cremos. O Senhor é poderoso para fazer muito além, Senhor. Ó Deus, nós fazemos os nossos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nossa vida está nas Tuas mãos, e nós clamamos a Ti, Senhor Deus, agora, nesta hora que nos prostramos ante a Tua face, nos prostramos diante do Teu trono de graça. Nós agora, Senhor, oramos a Ti, Senhor, e pedimos a Tua intervenção, Senhor Deus, para com aqueles que estão sendo apresentados diante do Senhor. Às vezes a nossa própria vida, situações que estamos passando e que precisamos da intervenção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, pedimos ao Senhor, ó Pai, que Tu estejas operando poderosamente, ó Pai, em favor do Teu povo, em favor de vidas que estão enfermas, Senhor. Nós declaramos a bênção do Senhor, a cura, Senhor Deus, sobre qualquer área, Senhor Deus, seja, Senhor, maligna, para coisas que são determinadas muitas vezes pelos homens, para a morte, por Satanás, mas nós declaramos vida, nós declaramos cura, a bênção do Senhor, ó Pai, sobre a mente, sobre a coluna, sobre as células, Senhor Deus, em nome de Jesus, põe Tuas mãos, ó Pai, eliminando, Senhor, toda morte, todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, caia por terra em nome de Jesus. Nós repreendemos, Senhor Deus, todo o trabalho feito contra o Teu povo, contra a Tua igreja, todo trabalho maligno para destruir, para matar, em nome de Jesus, eu repreendo agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, e a Tua bênção esteja alcançando a cada coração, a Tua paz, a alegria, a força que vem do Senhor. Nós abençoamos agora, em nome de Jesus, ó Pai, declaramos a bênção, a vitória do Senhor, a manifestação do Teu Espírito Santo, Senhor. Os Teus anjos estejam ao redor do Teu povo, guardando, livrando, Senhor Deus, e guerreando em favor da Tua igreja. Nós oramos a Ti, Senhor, abençoamos o Teu povo em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, que Tu estejas olhando para o necessitado, Senhor, para aquele que precisa, Senhor Deus, de sustento. Põe Tuas mãos, abre as portas, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos e abençoamos a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Oh Pai querido, que venha o sustento, venha o mantimento, venha, Senhor, o milagre, ó Deus, seja financeiro, seja físico, seja espiritual, Senhor, seja, ó Pai, emocional. Nós declaramos a vitória do Senhor sobre a vida do Teu povo, Senhor Deus, e pela fé nós recebemos a bênção, o agir do Senhor em favor da vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, a todos aqueles que estão acompanhando também, a Teu toque esteja chegando às suas casas, às suas famílias, Senhor Deus, para a glória do Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos trazer ao Senhor e consagrar ao Senhor também os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Se você tem o seu dízimo, a sua oferta, né, separe, né, e traga ao Senhor com alegria, né, com alegria no seu coração. Bendito seja o Teu nome, Senhor, nós Te louvamos pelo sustento, por tudo que o Senhor tem nos dado, e com alegria no nosso coração nós consagramos os dízimos, as ofertas, para o louvor e glória do Teu nome, para a exaltação do Senhor, para o crescimento do Teu reino, através da vida de pessoas, através do trabalho que estamos fazendo, que o Senhor possa, ó Pai, acrescentar, Senhor, vidas e mais vidas para o Teu reino. É isso que nós oramos, Senhor, que essas ofertas sejam utilizadas para louvar e glorificar o Teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Você tem o seu dízimo, sua oferta, pode trazer ao altar do Senhor, né, consagrando. Aleluia. Quero chamar a Cíntia, vai estar ministrando a palavra hoje. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Em nome de Jesus.
Senhor, usa a vida da Cíntia, Senhor, com poder, autoridade, com graça, sabedoria e unção no Teu Espírito Santo. Nós abençoamos, Senhor, e recebemos a palavra que vem do Senhor, abrimos nosso coração para receber em nome de Jesus. Usa a Tua serva para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos lá para o final do capítulo 1. E vamos meditar um pouco essa noite, uma breve meditação na palavra de Deus. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 67. Lucas 1, versículo 67, diz assim a palavra do Senhor. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança, e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por quem Tu és, por Tua palavra, por Tua obra, Pai, em nossas vidas, uma obra maravilhosa de salvação, uma história, Pai, da qual nós também fazemos parte e da qual nós queremos nos lembrar nessa noite com alegria, com gratidão, para que possamos celebrar, Pai, os Teus poderosos feitos. Bendito seja o Senhor. Fala conosco, ó Deus, opera de maneira poderosa em nossas mentes e corações, para que sejamos transformados pela Tua palavra. É o que nós te pedimos e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. O tema da mensagem de hoje é Esperando com Esperança. E nós estamos numa época muito propícia para falarmos sobre isso. Uma época que todos nós esperamos, ansiosamente, a época do Natal. Talvez você já tenha visto por aí alguns enfeites, algumas luzes, alguns adornos que já começam a surgir, especialmente nas lojas. Mas para a igreja o Natal tem um significado ainda maior, visto que ela é a verdadeira origem do Natal, Está em Cristo Jesus. Nós detemos a verdadeira história do Natal. E para a igreja nós estamos vivendo aquilo que nós chamamos do tempo do advento, que são as 4 semanas que antecedem o Natal. Então é um momento onde a igreja relembra as histórias do nascimento de Jesus, a obra de Jesus, o amor de Deus que de fato se revela a toda a humanidade, de maneira que Deus envia o seu Filho para nascer de uma mulher, no meio de uma situação tão adversa, não como um rico e poderoso, mas como uma criança pobre, perseguida, passando por dificuldades. Um Deus que se identifica conosco, que viveu as nossas dores e que pôde então conquistar para nós esta salvação. Essa é a história do Natal e essa é a história que nós relembramos neste período. Mas algumas coisas acontecem, antes
do nascimento de Jesus. Alguns fatos, alguns elementos são trazidos pelos evangelistas, em especial por Lucas. Lucas vai começar falando a respeito do nascimento de uma pessoa antes do nascimento de Jesus, alguém que viria a preparar o caminho para Jesus. E essa pessoa, essa figura, é a figura de João Batista. Então, antes de falarmos do nascimento de Jesus, é importante lembrarmos do nascimento de João Batista e o que esse nascimento significou dentro de toda a obra, dentro de todo o plano de salvação. Como nós dissemos, o mundo está se preparando para celebrar o Natal neste mês. Mas um Natal repleto de outros significados. Uma data muito mais comercial do que uma data cristã. Né? As narrativas seculares, as narrativas do mundo têm dominado os corações das pessoas. E nós precisamos nos encher da verdadeira história, da verdadeira narrativa. A única capaz de responder a todas as nossas perguntas, a todos os nossos anseios, capaz de alcançar todos os corações. É muito comum nós ouvirmos cânticos, músicas natalinas, em todos os lugares. Você começa a entrar nas lojas, nos shoppings, e as músicas de Natal começam a surgir também. E o texto que nós lemos também é um cântico, o chamado Cântico de Zacarias, ou Benedictus, em relação aí à primeira palavra deste cântico, bendito seja o Senhor, né? No latim, Benedictus. Então, este é um dos 4 cânticos da Natividade, registrados no Evangelho de Lucas. O primeiro é o Cântico de Maria, também no capítulo 1. O segundo, o Cântico de Zacarias. Depois, no capítulo 2, nós temos o cântico ali dos anjos, junto aos pastores, glória a Deus nas maiores alturas. E depois nós temos o cântico de Simeão, quando Jesus é apresentado ao templo e ali ele contempla, face a face, o rosto do seu Salvador. São 4 cânticos lindíssimos, que retratam toda a expectativa do povo judeu, uma expectativa de salvação, de redenção, que estava ali se cumprindo na figura daquele menino, de Jesus. Mas que neste momento, nessa história um pouco anterior, mas totalmente conectada na história de João Batista e de seus pais, Zacarias e Isabel. E para nós entendermos o contexto, então, deste cântico, por que este cântico foi entoado por Zacarias, nós precisamos entender um pouquinho o que acontece na vida deste homem. Então, eu quero que você volte um pouquinho, lá para o versículo 5. A gente vai percorrer um pouquinho o capítulo 1 para a gente entender o que acontece aí na vida de Zacarias, de Isabel, na história destes 2 homens, homem e mulher de Deus, deste casal abençoado por Deus, que traz então a vida a João Batista, aquele que prepara o caminho do Senhor. E nos é dito, logo no começo ali do capítulo 1, a partir do versículo 5, que nos tempos de Herodes, lá na Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. E a esposa dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. E o texto nos coloca algo muito interessante aí no verso 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível todos os preceitos do Senhor. Mas no verso 7 diz assim, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os 2 já tinham idade avançada. É impressionante como Deus se manifesta nesses impossíveis. Quando naquelas situações que parecem assim que não tem jeito, é onde Deus justamente age. E ao longo de toda a história bíblica, não é a primeira vez que uma mulher estéril vai dar à luz. E principalmente uma mulher estéril em idade avançada. Porque a história de Zacarias e Isabel nos lembra e muito a história de Abraão e Sara. Né? Uma criança que ali era a promessa, né, para Abraão. E aqui também nós temos uma criança com uma missão especial, que vai nascer deste casal totalmente improvável. Mas como o anjo diz a Maria, né, dizendo que Isabel, aquela que era estéril, estava grávida, para Deus não existem impossíveis. Este é o nosso Deus, que opera nas impossibilidades. Quando nós falamos de esterilidade aqui no mundo bíblico, nós estamos falando de algo que tinha grandes implicações econômicas e sociais para aquela família.
Econômicas porque eles não teriam a quem passar a sua herança. A herança era passada aos filhos. E, principalmente, uma implicação social, visto que a mulher que não tinha filho era considerada como amaldiçoada diante daquela sociedade, uma pecadora. Por isso é interessante que Lucas deixa claro para nós que eles eram justos e irrepreensíveis diante de Deus. Nos faz lembrar de Jó, de Noé, né? Outros homens aqui a Bíblia atribui aí essas mesmas qualificações, para deixar claro que ela era estéril, que eles não tinham filhos, mas não por um castigo, como as pessoas normalmente apontariam, olha, são pecadores. Pelo contrário, pertenciam a uma ordem sacerdotal, e Zacarias servia diante do Senhor como sacerdote. Naquela época haviam muitos sacerdotes, cerca de 18.000, e eles trabalhavam por turnos, de modo que nem todos estavam sempre ali no templo. Eles moravam nas suas casas, em cidades vizinhas, como, por exemplo, Zacarias morava na Judéia. Mas, em um determinado momento, ele foi convocado por sorteio a estar ali servindo no templo, e algo inusitado acontece. No verso 8 diz, e aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Esse era um momento muito especial. Na verdade, um sacerdote só faria isso uma vez na vida. Somente uma vez na vida ele entraria no templo e ofereceria esse tipo de sacrifício. E talvez, considerando a grande quantidade de sacerdotes, talvez um sacerdote passasse a vida inteira sem nunca ser sorteado. Mas nós servimos um Deus que opera no momento certo e na hora certa. E Deus prepara aquele momento e aquela situação em que Zacarias, então, apresenta-se ao templo para oferecer incenso, para queimar incenso e interceder pelas pessoas, pelo povo de Israel, para manifestar a sua vontade. Deus se manifesta por meio do anjo. O anjo Gabriel aparece a Zacarias, que fica visivelmente assustado, né? Nós também ficaríamos se ficássemos na presença de um anjo enviado do Senhor. Mas esse anjo vai dizer algo muito interessante para Zacarias ali no versículo 13. Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Então ali ele recebe uma promessa. E eu sempre gosto de pensar o que de fato Zacarias estava orando naquele momento. Talvez ele estivesse orando em favor do povo, que era muito mais provável. O povo tinha uma expectativa de salvação, estava vivendo oprimido. Aguardavam a manifestação de Deus, do Messias, aguardavam no Senhor a salvação. E é muito provável que ele estivesse orando por aquilo. Mas talvez, e só talvez, não tem como nós sabermos o que estava na mente de Zacarias, ele também tivesse ainda alguma esperança de ter um filho. Embora já avançado em idade, Isabel avançada em idade, talvez ainda restasse uma esperança. Mas ele recebe então uma resposta, né? E eu fico imaginando como ele se sentiu quando o anjo diz a ele, a sua oração foi ouvida. Porque talvez ele tenha pensado, qual oração? Mas a verdade é que o anjo vai dizer, Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. E é interessante porque nesse simples ato, Deus estava fazendo algo na vida de Zacarias e Isabel, restaurando sua dignidade diante da sociedade, atendendo ao seu desejo mais profundo como família. Mas junto com a vida de Isabel e de Zacarias, que estava sendo transformada, toda a vida do povo de Israel também estava, e toda a humanidade também. Porque ali, né, por meio de João Batista, estava se anunciando a vinda de Jesus, o nosso Salvador. Então é interessante como Deus ele entra no tempo certo, nas situações cotidianas. Talvez Zacarias nunca tivesse sonhado com um encontro como esse. Mas no cotidiano, no ordinário da vida de Zacarias, Deus se manifesta, Deus age, e Deus age de uma maneira grandiosa, realizando um plano maior, mas também realizando
o sonho do coração daquela família. E isso nos faz lembrar que enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos peregrinando neste tempo de espera, que é a vida cristã, nós também vivemos dentro deste plano maior de Deus, dessa história maior de salvação. Mas Deus não se esquece dos pequenos detalhes da nossa vida. Deus não se esquece dos desejos do nosso coração, das nossas orações. E Ele se move dentro deste plano maior de redenção da humanidade, nos abençoando também individualmente. Então, todas as vezes que o Senhor responde às nossas orações, Ele não está se desviando do plano principal. Algo como se, olha, Deus está deixando de fazer algo mais importante para olhar para a minha vida. Não, porque Deus consegue abarcar todas estas coisas. E enquanto Ele opera nas nossas vidas, Ele continua operando num plano muito maior. Num plano de salvação que se inicia em Cristo, que se inicia no primeiro advento de Cristo, na primeira vinda de Cristo, e que há de se concretizar na sua segunda vinda, que caracteriza este tempo de espera no qual nós estamos. Então, enquanto nós estamos aqui esperando, Deus está agindo dentro de um plano maior, mas também em cada um de nós, em cada uma das nossas histórias, em cada uma das nossas orações, porque nós fazemos parte de tudo isso. Zacarias teve uma certa dúvida, e nos diz, que no versículo 18, Zacarias chega para o anjo e diz assim: como eu terei certeza disso? Porque eu sou velho e minha mulher também tem idade avançada. Veja, não é a primeira vez na Bíblia que alguém pede um sinal a Deus. Gideão já havia pedido um sinal a Deus. Outras pessoas pedem um sinal a Deus. Mas a resposta que Zacarias recebe é um tanto drástica. O anjo vai dizer o seguinte no versículo 19: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. Então, Zacarias recebe um sinal, mas um sinal um tanto doloroso. Se uma gestação de 9 meses é demorada para uma mulher, imagine para Zacarias que não pôde falar durante 9 meses. Ele sai ali daquele átrio ali central do templo, as pessoas olham para ele, ninguém está entendendo nada, ele só se comunica por sinais, e a palavra diz que ele vai ficar mudo até o tempo do nascimento da criança. Zacarias volta para sua casa, Isabel fica grávida, como o Senhor havia prometido, e ela declara no versículo 25, foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Deus havia visitado Isabel na sua vergonha. Uma fala muito parecida com a fala de Raquel, quando engravida pela primeira vez. Ela também era uma mulher estéril. Entre tantas mulheres estéreis na Bíblia, nós temos Ana, nós temos a história da mãe de Sansão. Deus agindo nas impossibilidades, restaurando sonhos, restaurando a dignidade. Esse é o nosso Deus. Vamos lá para o versículo 57. Chegou o tempo de nascer a criança. E no versículo 57 vai dizer que todo o povo ali estava reunido. No momento que Isabel tem seu filho, era comum as pessoas se reunirem no nascimento de uma criança, era um costume daquela época. E inclusive eles ficavam ali celebrando, reunidos, do nascimento até o 8º dia, que era o momento da circuncisão, quando aquela criança era oficialmente inserida no povo de Israel. Então, nasce essa criança, os vizinhos e parentes ficam tomados de alegria por causa da misericórdia do Senhor. E aconteceu, no versículo 59, diz que aconteceu que ao 8º dia, foram circuncidar o menino, a quem queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse, de modo nenhum, ele será chamado João. É interessante que o anjo havia dito isso para Zacarias. E nós sabemos que os nomes são importantes no contexto bíblico. Os nomes todos têm significado. Zacarias significa Deus se lembrou.
E ainda que aquela criança recebesse o nome de seu pai, já seria um significado maravilhoso, porque de fato Deus estava ali se lembrando de Zacarias e de todo o povo de Israel. Mas o Senhor havia entregado um outro nome para ser o nome daquela criança, que era o nome de João, que significa Deus é misericordioso, ou Deus demonstrou misericórdia. Porque era o que Deus estava fazendo naquele momento da história, por meio do nascimento daquela criança, por meio da gravidez de Maria, que já se encontrava grávida também neste momento de Jesus. Deus estava demonstrando misericórdia ao mundo. A criança, então, as pessoas ficaram um pouco confusas, porque naquela época dava-se um nome para a criança que ou era o nome do pai, ou era o nome do avô, ou de alguém da família. E as pessoas estranham e vão dizer, olha, João, não tem nenhum João na sua família. Chamem ele de Zacarias. E neste momento, então, Zacarias pede uma tabuinha, e ali ele escreve que o nome da criança seria João. O que traz grande admiração a todas as pessoas. E neste momento, Zacarias, que estava mudo, pôde falar novamente. Então é neste contexto, quando ele pode realmente falar, depois de ter passado 9 meses em silêncio, refletindo sobre tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, e tudo aquilo que Deus estava fazendo em favor da nação de Israel, que Zacarias vai proclamar este cântico, o cântico de Zacarias. Em sua estrutura é muito parecido com o Salmo. E também no seu contexto, uma vez que ele envolve louvor e profecia. Muitos salmos eram assim. Aliás, há tantas referências a outros salmos nesse cântico, que nós precisaríamos de uma noite inteira para ficar estudando ele. Mas, o mais interessante de tudo, nós podemos perceber este agir de Deus. E Zacarias percebe esse momento. Ele percebe que Deus está fazendo algo novo na história. Zacarias aproveita este tempo de espera, e como deve ter sido difícil essa espera, para renovar uma esperança. Uma esperança antiga, mas uma esperança que vinha de toda a história do seu povo. Uma esperança baseada desde o chamado de Abraão, até os profetas, os reis, uma vez que ele vai fazer conexão de toda essa história. Ele vai falar de Davi, ele vai falar ali dos profetas, de tudo aquilo que foi prometido a respeito de Jesus. E Zacarias consegue fazer essas conexões. É interessante que durante um longo tempo da história, na verdade, depois de Malaquias, até este momento do nascimento de Jesus, não houve voz profética. Alguns chamam este período de um período de silêncio. E talvez seja até uma referência a isso, este momento de silêncio, que Zacarias precisa vivenciar, para que ele se torne uma nova voz profética. E para que, em especial, o seu filho João Batista seja uma nova voz profética. Uma voz profética prometida muito tempo antes. Um profeta que viria no poder de Elias e que prepararia os caminhos do Senhor, como havia sido profetizado por Isaías e por outros profetas. Então algo novo estava acontecendo. Eram tempos difíceis, eram tempos de opressão, de injustiça. Israel vinha de uma história de dominações, de reinos, de poderes. Por um pequeno espaço de tempo, dentre esses 400 anos, depois de voltar do exílio, eles experimentaram um vislumbre desta liberdade, mas que durou muito pouco tempo. E logo eles estavam debaixo do jugo de mais um império opressor, o Império Romano. As pessoas tinham esperanças e expectativas. Eram dias de trevas, eram dias de escuridão. Os líderes religiosos não traziam respostas, não traziam esperança. Pelo contrário, criavam leis, preceitos, viviam de uma maneira onde aqueles mais pobres, os oprimidos, os pobres de espírito, sentiam-se marginalizados. A religião tornou-se uma coisa um tanto elitista. Mas neste momento da história, Zacarias percebe que Deus está fazendo algo novo e está trazendo salvação. Quero ler novamente com você
Primeira parte do cântico, versículo 68, que diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Olha que tremendo isso, a percepção e a beleza desse cântico. Deus estava cumprindo sua promessa. Deus estava se lembrando da sua aliança. Claro que se lembrar dentro de uma linguagem poética humana, Deus nunca havia se esquecido. Mas aquele era o momento-chave na história, em que Deus estava intervindo em favor do seu povo, trazendo a libertação, que eles tanto esperavam. No âmbito, aliás, muito maior do que esperavam, porque muitos esperavam apenas uma libertação política. Mas aquilo que Deus estava inaugurando em Cristo era muito maior. Maior do que eles podiam imaginar, maior do que o entendimento que eles tinham. Algo que abarcaria não somente o povo judeu, mas todas as nações da terra. Uma igreja multiétnica, multicultural, multiforme, que começa em Cristo Jesus, que começa com a chegada do Espírito e que acontece ao longo da história até os dias de hoje, do qual nós fazemos parte. Nós estamos inseridos nessa história, essa história continua e nós fazemos parte dela. Deus agiu em favor do seu povo. E assim é o nosso Deus. Um Deus que não se esquece de suas promessas. A segunda parte do cântico é uma profecia. Diz assim no verso 76, e você, menino, no caso ele está falando para o seu bebê. Então imagine lá Zacarias olhando para o seu menininho, para João Batista, e dizendo, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. Aquele que foi adiante dele, pregando arrependimento, pregando justiça e misericórdia, diante de uma geração que estava perdida, sem Deus. Ele anunciava a verdadeira luz e ele fazia questão de dizer, eu não sou este Messias, eu não sou esta luz, mas haverá um que virá depois de mim, do qual não sou digno de lhe desatar as sandálias. E cada um dos evangelhos retrata ali alguns pedacinhos da vida de João Batista. Aquele que anunciava a luz do mundo, aquele que olha para Jesus no evangelho de João e reconhece, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todo o ministério de João Batista apontou para Cristo, como ele mesmo declara, que ele cresça e que eu diminua. E este é o mesmo sentimento que nós devemos ter como igreja, o mesmo sentimento que havia em João Batista. João Batista anunciava, portanto, esta luz. E é interessante que o povo judeu comemorava e comemora até hoje a festa das luzes, ou a Hanukkah, que coincidentemente também cai em dezembro, algumas vezes até coincidindo com o nosso Natal cristão. E nessa festa eles celebram a vitória de um breve período de tempo, nestes 400 anos entre o livro de Malaquias e o início do Novo Testamento, em que o povo judeu consegue se libertar por um breve tempo e ter uma independência, numa guerra chamada Revolta dos Macabeus. E por um breve tempo eles conseguem ali uma liberdade. E então eles celebram esta liberdade, esta libertação, por meio desta festa das luzes. Mas uma libertação que foi momentânea, porque logo veio o Império Romano e toma conta de toda aquela região, trazendo opressão novamente. Foi um povo que voltou do cativeiro, mas nunca esteve livre de verdade. Por isso eles tinham tanta expectativa e aguardavam com tanta esperança.
E é interessante que nessa mesma festa das luzes, lá no Evangelho de João, que Jesus ele vai talvez olhar todos os enfeites, porque o próprio nome diz, festa das luzes, eles enfeitavam ali, né, com luzes o templo. Talvez Jesus naquele contexto, muito provavelmente das luzes todas, é o contexto onde ele declara: eu sou a luz do mundo. A verdadeira luz, a verdadeira libertação, que traria a verdadeira libertação do cativeiro, que traria o verdadeiro êxodo, aquele que seria perpétuo. Jesus se declara como esta luz do mundo. Nós cantamos aqui: possa o mundo ver brilhar esta luz. E o ministério de João Batista, daquele menino, conforme profetizado por seu pai, neste belíssimo cântico, foi um ministério que apontou para esta luz. E João não teve medo. João enfrentou todos os desafios, enfrentou todos os poderosos. Lá no capítulo 3 de Lucas, ande um pouquinho aí na sua Bíblia, nós vamos ver como João Batista enfrentou as autoridades da sua época. Capítulo 3, versículo 10. Ele anunciava ali arrependimento. E no verso 10 diz que as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Ele estava falando de misericórdia. No verso 12, alguns publicanos, né, os cobradores de imposto, chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Justiça, retidão. No verso 14, também soldados lhe perguntaram: e nós o que devemos fazer? E ele lhe disse: não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês têm. João Batista não teve medo de denunciar todas as estruturas corruptas, toda a injustiça e todo o mal que dominava aquela sociedade, diante de quem fosse. João Batista foi preso e diante de Herodes, do rei, ele não teve medo ao denunciar o casamento que era totalmente errado, uma vez que Herodes havia tomado a esposa do seu próprio irmão e estava em adultério. João não teve medo de fazer isso. Ele não teve medo de anunciar a verdade de Deus. E pagou com sua própria vida. A filha e a esposa de Herodes tramaram ali um plano para decapitar, para matar João Batista, que morre testemunhando. O ministério dele foi tão abençoado que Jesus declara: dentre os nascidos de mulher, ninguém se compara a João Batista. Contudo, até o menor do reino do céu será maior do que ele. Aqueles mistérios de Jesus, aquelas falas que nos deixam intrigados. E que apontam para nós hoje como igreja. Nós vivemos então neste período da espera, mas uma espera com esperança. Uma espera baseada nas promessas de Deus que não falha. Numa salvação que continua acontecendo. E hoje nós somos chamados a preparar o caminho do Senhor. Porque nós dissemos que o advento, o Natal que nós comemoramos, se refere a uma primeira vinda. Mas haverá um segundo advento, haverá uma segunda vinda. Da qual nós faremos parte, da qual nós ansiamos, quando Jesus encontrará conosco. Mas até lá, nós continuaremos preparando o caminho do Senhor. Anunciando o reino de Deus. Pregando o arrependimento. Desafiando as estruturas injustas deste mundo como uma voz profética na sociedade, contra toda a falta de justiça, de misericórdia e de retidão, que afrontam o caráter santo de Deus. E este tempo nos convida, são tempos de trevas, nos convida a permanecermos firmes nessa esperança, a permanecermos firmes na fé. E fé é muito mais do que um conjunto de crenças ou algo no campo intelectual. Nós somos uma sociedade muito racionalista e às vezes nós associamos a fé com algo racional, com crenças, com aquilo que nós podemos numerar, que aquilo que nós acreditamos. E este é apenas um dos aspectos da fé. Mas na Bíblia, o termo usado para se referir à fé, tanto no Antigo Testamento como no Novo, o termo pistis, ele tem um significado muito mais profundo.
de obediência, de fidelidade a Deus. É como se o mundo estivesse desmoronando ao nosso redor, mas nós permanecemos firmes. E o que nos faz permanecer firmes durante este tempo de espera e durante este tempo de trevas é saber que a luz veio ao mundo e que hoje nós conhecemos esta luz e nós anunciamos também esta luz. Que seja um tempo para renovarmos a nossa esperança, para renovarmos o nosso chamado, que possamos nos lembrar com alegria da história do Natal, da história da salvação. Quero te convidar a orar comigo. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra e queremos neste momento declarar, assim como Zacarias, bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor porque visitou o seu povo, porque demonstrou misericórdia, porque nunca se esqueceu de nenhuma de suas promessas, porque toda a tua história, Senhor, aponta para um único fim, em Cristo Jesus. Porque nós podemos, Pai, testemunhar dessa história, e não somente isso, mas fazer parte dessa história. Nós queremos, Senhor Jesus, viver isso em nossos corações, não queremos ser moldados pelas narrativas seculares, que estão firmadas em tantas ideologias que não te glorificam, mas queremos ser moldados durante todo este tempo, revivendo a história do verdadeiro Natal, revivendo esta história de esperança, transmitindo ao mundo esta verdadeira luz, a luz que é capaz de iluminar a todos aqueles que estão em trevas, dissipando toda a treva e trazendo salvação. Senhor, nós cremos em Ti, e nós te glorificamos e nós te agradecemos por fazermos parte disto. Dá-nos a ousadia de sermos uma voz profética, de sermos como João Batista, aqueles que preparam o caminho do Senhor, enquanto vivemos neste tempo de espera, entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. Que não nos falte, neste tempo de espera, a esperança e a fé. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Né? A vinda do Salvador, glória a Deus, ele veio, se humilhou, se fez como homem, morreu a morte de cruz, mas foi exaltado e está exaltado à direita do Pai, porque ressuscitou dos mortos e vive e reina para sempre, amém? Eu gosto muito do João Batista, profeta João Batista, a história dele é maravilhosa. Tem tanta coisa para a gente aprender. Espero que você tenha aprendido alguma coisa hoje, realmente, na tua vida. Coloque em prática. Olhar para João Batista é olhar para um homem, como nós, mas alguém que serviu ao Senhor de todo o seu coração e que morreu por causa do seu Senhor. Bem, amanhã nós teremos uma noite de oração. A nossa noite de oração às 8 horas, se você puder, venha orar conosco, tem sido bênção a gente orar, estamos orando pela igreja, e você pode estar conosco também. E no sábado, às 2 horas, nós estaremos aqui, para o nosso familhão, a quadra está quase pronta, os pintores, pastor Zé Elísio, Paulo, Gilvan, o Rostan também participou. Nós estamos aí trabalhando, preparando, já estão colocando as redes, e isso daí, claro, a gente vai ter a comunhão entre a gente também, mas o foco disto é a gente evangelizar, usar essa quadra aí para levar crianças, famílias, a conhecerem a Jesus através do esporte também, que a gente vai usar como um meio, de abençoar pessoas e podermos também falar do amor de Cristo a esses corações. Então, ore por isso, para que tudo esteja certo e ano que vem a gente consiga aí caminhar com esse projeto, tá bom?
Então, tem sido bênção, alguns irmãos têm nos abençoado também com ofertas e coisas assim, para a gente poder terminar isso daí, né? Glória a Deus por isso. Você está feliz por isso, irmão? Eu estou feliz de estar trabalhando, de estar fazendo as coisas, tem sido muito bom, né? E domingo a gente tem a nossa ceia, né, do Senhor, também o quilo do amor, né? Se puder nos ajudar, seja com mantimentos ou com alguma oferta, né? Você pode fazer a oferta e avisar a Marina, você está fazendo oferta para este fim, e creio que vai dar tudo certo, né? A gente vai ter bastante alimento aí para distribuir para as pessoas que necessitam, ok? Nos ajude a ajudar, ok? E a manifestar a graça de Deus. Oremos ao Senhor então. Bendito Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, te exaltamos, por causa que o Senhor nos enviou Jesus Cristo, o Salvador desta humanidade, Salvador da nossa vida. Nós te louvamos, Senhor Deus, que realmente, ó Deus, fomos agraciados, fomos alcançados por tua bênção, pelo teu amor, Senhor Deus, nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz, e nessa luz nós somos transformados, Senhor Deus, nós fomos limpos pelo sangue do Cordeiro. Glórias ao teu nome, Senhor Deus, que nos resgatou das trevas, que nos transformou, Senhor, e nos fez teus filhos. Glórias ao Senhor, ó Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. E, ó Pai, consagramos a Ti esse tempo de louvor, de adoração, e muito obrigado, ó Deus, por ter usado a Tua filha para falar aos nossos corações. Nós te louvamos pela vida da Cíntia, Senhor Deus, e assim também pelos irmãos que estão aqui conosco, que estão nos acompanhando. Que o Senhor abençoe cada família, derrame sobre cada um a Tua graça, e se esse mês seja um mês de alegria, Senhor Deus, de bênção, Senhor Deus, um mês, Senhor, de comemoração pela vinda do Salvador a esta terra, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, glorificamos ao Senhor, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo esteja sobre todos vós aqui presentes, e sobre todo o povo de Deus disperso sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém? Amém? Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor. Amém.